Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Como que uma pesquisa, um resultado desse não se torna o assunto principal do Fantástico, Jornal Nacional, de toda a imprensa, um documentário. Mas não, eles fingem como se não tivesse acontecido. Notícia urgente agora, corre aqui para o nosso vídeo, acabou de ser confirmado. O que você vai ver agora é chocante, então preste muita atenção, já vou colocar agora aqui para você. Nós estamos acompanhando aí todo o cenário brasileiro, cenário político, né? Cenário geopolítico mundial, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo agora. O mundo tá virado de cabeça para baixo. Você que tem acompanhado nossos vídeos aqui, você tem visto tudo que está acontecendo. Cada dia é uma bomba nova. Política, guerra, economia, tudo desmoronando, tudo de cabeça para baixo. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, preste atenção aqui, porque tem muita gente que não tá sabendo da verdade, tá? Enquanto o povo luta para sobreviver, tem gente lá em cima decidindo o futuro do povo, né? Na base da mentira, do interesse. A gente tá acompanhando tudo aí. Preste atenção nessa notícia, tá? Porque eles acham que a gente não tá percebendo, tá? Eles pensam que a gente não tá percebendo, mas o jogo tá escancarado, meus irmãos. A verdade escondida, né? Estão vindo à tona, as notícias estão aí, tá? E não é só metade da história, não. Tem coisa acontecendo por trás que poucos estão tendo coragem de falar o que realmente está acontecendo, mas aqui no nosso canal a gente fala sem medo. O que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Isso daqui, ó, você não vai ver em qualquer lugar, viu? Você não vai ver a televisão brasileira mostrando isso, tá? Você que chegou aqui, ó, preste atenção. Aqui você vê por trás das manchetes. Aqui você vê a revelação do que está acontecendo. Então se prepara, tá? Se prepara. Você que chegou aqui no nosso vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. É muito importante para o andamento do nosso canal. Vamos bater nossa meta de 5.000 likes agora na primeira hora, que eu conto com você pro andamento desse canal. A gente sabe as dificuldades para poder trazer as notícias, né? No Brasil, hoje em dia, o cerco tá fechando, mas você está no canal certo. Aqui a gente tem compromisso com Deus, tem compromisso com o povo, tem compromisso com a verdade. Aqui você fica sabendo de tudo, você não perde nada, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora, vamos para cima. Na sua opinião, quais são as principais ameaças à democracia brasileira, no Brasil? O judiciário é o número 1. O STF, STJ, juiz, o judiciário, GONE, PGR, é a maior ameaça à democracia de acordo com o povo. Em segundo lugar, o governo Lula. O primeiro e o segundo lugar... Gente, calma. Aí vem uma outra pesquisa. Você acha que o Brasil vive uma ditadura do judiciário? Para 47,3%, sim. Só que aqui embaixo, ó, não, mas muitos juízes cometem abuso, é 16%. Meu amigo, são mais de 60% da população reconhece que o judiciário no Brasil não está prestando. Mas calma, essas opiniões foram dadas antes disso aqui que eu vou te mostrar. Inquérito sobre venda de decisões divide STJ e menções geram queixas a PF e STF. Nós estamos vivendo aí um escândalo de venda de sentenças. Será que isso acontece mesmo? Será que realmente o Brasil é um país que tem venda de sentenças? Aí eu volto aqui e te mostro um detalhe. STF já concedeu 8 habeas corpus para convocados da CPMI e do INSS. O STF está protegendo praticamente todos os corruptos do INSS. Calma que tem mais. Essa aqui você vai gostar. Dossiê de senador diz que STJ concedeu 9.000 habeas corpus a traficantes em 2024. 9.000 traficantes não foram presos ou foram liberados. 9.000, gente, por habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça. 9.000. Calma que tem mais. CPMI do INSS. STF já concedeu habeas corpus para 8 convocados. Ah, essa aqui é uma gracinha. Flávio Dino dá despacho blindando o chefe de sindicato do irmão do Lula. E aí, eu fico chocado, porque o Brasil já reconhece, o povo brasileiro reconhece que o problema do Brasil hoje, o risco à nossa democracia,
é um judiciário que protege bandido, traficante corrupto, mas persegue nós que mostramos indignação contra isso. Nós somos os perseguidos. Aí o que o Senado está pensando em fazer? Isso aqui é um absurdo mesmo. CCJ do Senado vai votar a recondução do Gonê à PGR em novembro. Peraí. A PGR, a parte do judiciário que está soltando bandido, traficante, criminoso e prendendo inocente, o cara quer ser reconduzido. Então, eles vão votar agora no Senado em novembro para reconduzir esse cidadão aqui, ó. Que ele, na verdade, o Brasil não tem PGR, não tem Procurador-Geral da República. O que o Brasil tem é um despachante, um capacho, um office boy do Alexandre de Moraes. PGR defende que só ela pode mover denúncia contra ministro do STF visando impeachment. Peraí. Eles estão percebendo que a gente vai fazer maioria no Senado. E com a maioria do Senado, eles vão sofrer o impeachment. O que eles decidem fazer no meio do jogo, com a bola rodando? Mudar as regras. Agora não são mais os senadores ou o presidente do Senado que pode determinar o impeachment do ministro do STF. Não. Eles querem mudar para que apenas o PGR. Qual o PGR? O office boy do Alexandre de Moraes, que está prestes a ser votado no STF para continuar como PGR. Bom, qual é a outra opção da PGR? Esse cidadão aqui, ó. Conhece? Esse aqui é o Messias. Esse sim é o office boy do Lula. Messias defendeu em tese que ativismo judicial é parte da institucionalidade brasileira. Peraí, o grande problema do Brasil é que a nossa Suprema Corte está agindo de forma política, está perseguindo pessoas, está desrespeitando a Constituição. E aí o Senado considera a possibilidade de colocar mais um militante na Suprema Corte. Aí não tem condição, não tem como vencer uma batalha dessa. Se o Senado fizer uma coisa dessa, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se o Senado fizer um trem desse, nós vamos divulgar o nome dos senadores que votarem a favor disso, e aí o Brasil vai fazer um favor pra mim. Vocês não podem reeleger senador que votar pra colocar o office boy do Lula. Esse aqui é o cara que levou o documento pro Lula não ser preso. Lembra do Bessias, do áudio da Dilma? Vou mandar o Bessias aí com aquele papel, caso você precisar, que é o papel de posse, que é onde a Dilma queria colocar o Lula como ministro da Casa Civil pro Lula não ser preso por corrupção. Esse vai ser a maior aberração da história do Brasil. Colocar esse cara como ministro do STF, aí você pode fazer as malas mesmo, embora, porque não tem condição. Então nós temos esse absurdo que eles estão querendo fazer, e temos também esse aqui, que é o PGR querendo mudar a forma de se fazer o impeachment do STF. Lembrando, volta aqui, para 42,8% da população, a maior ameaça para a nossa democracia é justamente o judiciário. O sistema está reagindo. Eles sabem que a gente vai fazer maioria no Senado. E agora eles querem excluir o Senado do impeachment de um ministro do STF e quer colocar lá dentro o pior de todos. Porque, na minha opinião, o Messias vai ser pior que o Alexandre de Moraes, porque ele é realmente um militante do Lula. O Moraes nem é, o Moraes gosta do poder e tal. Agora o Messias ele é um militante do Lula, disposto a fazer qualquer coisa, inclusive levar um documento para impedir que um corrupto seja preso. Querem colocar esse cara, pelo amor de Deus. Como é que você vai confiar no que a Globo reporta sobre o governo Trump e sobre o governo Lula? Você tem que querer muito ser enganado. Ainda nessa discussão tem um componente muito interessante, que tem gente que acha que realmente que o Mauro Vieira, o Haddad, o Lula vão sentar em uma mesa com o Marco Rubio e o Donald Trump e dobrar os caras. Tem gente que realmente acha que o Brasil vai levar os americanos na conversa, no papo. E que eles vão acreditar, aceitar que as coisas continuem acontecendo como vem acontecendo no Brasil. Eu volto a dizer, eu acho bizarro que duvidem da capacidade de negociação do Trump e dele obter os resultados pretendidos. Eu acho... Sim, a gente está falando hoje de um homem que negociou a paz no Oriente Médio. De novo. E aqui eu tenho que fazer uma recapitulação para lembrarmos como é que isso tudo começou. Em 2023, no dia 7 de outubro de 2023, o governo Biden, um dos ataques mais covardes da história, onde Hamas invadiu Israel
assassinando mais de 1.200 pessoas, incluindo bebês, crianças, mulheres, todos civis, e tomando 251 pessoas como reféns. E no início, os terroristas palestinos comemoraram o sucesso do ataque a Israel. Foram feitos desfiles com os corpos israelenses mortos, as mulheres feitas reféns mortas e estupradas pelos palestinos. Em todos os cantos se ouvia cânticos, morte a Israel. A resposta defensiva de Israel, e aqui eu deixo absolutamente clara e inequívoca o meu apoio à política de Israel, existe um grupo da direita que está saindo da casinha que confunde a ideia de isolacionismo, priorizar os interesses americanos, se preocupar com a influência excessiva da política israelense dentro dos Estados Unidos, que são todas questões legítimas, mas as pessoas confundem isso, relativizando isso, tipo Candace Owens, as pessoas estão ficando completamente malucas. Então deixo claro aqui a minha postura, que é clara e inequivocamente sionista e em apoio a Israel, como deve ser. E a resposta de Israel foi implacável, porque a faixa de Gaza, que é o local que abriga os terroristas do Hamas, foi ocupada e os terroristas foram combatidos. Covardes que são, usaram sempre que puderam crianças e mulheres como escudos humanos para se proteger das forças de defesa israelenses. Então, por causa do Hamas, milhares de pessoas morreram tanto em Israel quanto em Gaza. E a gente viu posicionamentos asquerosos, como o do Brasil, quando Lula declarou que o fato de Israel defender o Hamas configurava genocídio e era comparável ao Holocausto. Esse mesmo Lula tirou o Brasil também da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Mas não foi só Lula. A gente viu, por exemplo, a Greta Thunberg, aquela vadiazinha fantoche do globalismo ocidental, realizando uma série de ações contra Israel e a favor do Hamas, inclusive com apoio de militantes brasileiros pró-terrorismo. A gente viu o Reino Unido reconhecendo pela primeira vez na sua história, reconhecendo a existência de um Estado palestino, Reino Unido na mão da esquerda. A gente viu a Assembleia Geral das Nações Unidas, diversos países, incluindo o Brasil, se levantando e se recusando a ouvir o discurso do Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao mesmo tempo em que ouviam com atenção o discurso do presidente da Síria, um terrorista islâmico. E por aí vai. Mesmo diante disso tudo, contra tudo e contra todos, contra tudo e contra todos, Donald Trump negociou paz entre Israel e o Hamas, pondo fim a essa guerra que se arrastava por 2 anos no Oriente Médio. O acordo proposto pelo Trump e aceito tanto pelo Hamas quanto por Israel tem 3 fases e inclui uma série de obrigações, como a libertação dos reféns, a trégua e o recuo militar inicial, o monitoramento de países da região para verificar a implementação do acordo, a desmilitarização e desarmamento do Hamas, reformas políticas na faixa de Gaza, reconstrução econômica na região e muito mais. E muita gente dizia que era impossível, principalmente esses imbecis da Globo News, mas o Trump foi lá e fez do mesmo jeito. Volto a dizer, contra tudo e contra todos. Vejam, o que o Trump alcançou é tão grande que até a revista Time dedicou uma capa só para ele, trazendo declarações de o triunfo de Trump, o líder que Israel precisava, como Gaza está sendo curada. Apesar não pelo Guga, mas pelas demais pessoas, o Trump foi elogiado por Bill Clinton, por Joe Biden, por Hillary Clinton. Então não tem como dizer, desculpa aqui, pessoal, parem de passar vergonha, Trautmann, esses caras todos, esses imbecis, parem de passar vergonha. Não tem como não dizer que não é algo histórico.
que bater palma para a habilidade de negociação do Donald Trump, pô. Cara, eu acho que o Donald Trump é capaz, talvez, eu diria assim, de salvar talvez o Vasco. Eu queria que o Trump negociasse um acordo pro Vasco. Eu não sei se vocês sabem aquela história do cara que achou uma lâmpada e esfregou a lâmpada e tal, saiu o gênio. E aí o gênio virou e falou assim: olha, você tem direito a um desejo. Aí o cara falou: pô, mas um desejo, gênio? Não eram 3? Agora aqui, governo Lula, inflação, você tem direito a um desejo. Aí o cara, pô, sei que eu deveria tem que pensar aqui no melhor para o mundo. Então, eu queria negociar, eu queria que houvesse paz no Oriente Médio. Aí o gênio virou e falou assim: pô, peraí, meu amigo, desculpa, ali é uma questão muito complexa. Você tem a questão dos vários países em volta, a questão dos sunitas e dos xiitas que não entram em acordo e tal, pô, Israel tem uma questão histórica, a infiltração na esquerda global e tal. E, desculpa, isso até para mim, que sou gênio, é difícil. Pede uma coisa factível. Aí o cara virou e falou assim: pô, então eu queria que o meu Vascão fosse campeão da Libertadores. Aí o gênio olhou, pensou uns 2 segundos e falou: deixa eu ver esse negócio aí do Oriente Médio mesmo. Como é que é esse negócio do Oriente Médio? Então, já que agora o Trump resolveu a situação do Oriente Médio, talvez haja esperança para o Vasco. Por que não? Eu, como vascaíno, né? Donald Trump para presidente do Vasco. Não posso sonhar? Agora, como no caso do Brasil, né, não faltou gente para dizer que seria impossível o Trump alcançar esse resultado, que ele só alcançaria mais guerras e tal. Lembra daquele ator, o John Cusack? Disse que o Trump ia arrastar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã, um dos principais apoiadores do Hamas. O resultado, o Trump em um dia destruiu o programa nuclear iraniano, obliterou a capacidade militar e logística daquele país e a capacidade deles apoiar grupos terroristas do Oriente Médio. O Roger Waters, né, ótimo no Pink Floyd, faz uma coisa maravilhosa, devia só ficar tocando Pink Floyd, disse que o plano de paz do Trump para Gaza era um roubo colonial disfarçado de paz. Resultado: os próprios caras do Hamas aceitaram o plano do Trump. Agora, tem o Guga Chakra também. Eu gosto do Guga Chakra, pessoalmente. Gente boa. Mas lembrem-se que quando o Trump perdeu, muitas aspas, as eleições americanas de 2020, o Guga disse que o mundo ficaria mais suave sem o Trump. Tinha acabado o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden, tenho certeza que criticarei muito quando for necessário, mas é uma pessoa normal. O Trump era mau. Obviamente, como quase todas as análises do Guga, ele estava errado. Sem o Trump, o mundo mergulhou em guerras. E uma delas continua durando até hoje na Rússia e a Ucrânia, que o Trump está tentando encerrar. E eu acho até que vai encerrar. Mas nós vemos acordos históricos sendo firmados. Não pensem que os delírios do Guga ficaram só no passado, não. Essa semana mesmo, ele tá falando sobre um acordo de paz entre Israel. Bota aí o vídeo pra gente, Bruno. É paz, isso é marketing do Trump. A palavra é um cessar-fogo temporário extremamente frágil, que sim, trouxe um resultado excelente, que é a libertação desses 20 reféns com vida, que voltam para suas famílias. As imagens são emocionantes dessas cenas. Há também a libertação de 250 palestinos que cumpriam prisão perpétua em Israel, e 1.700 foram presos em Gaza por uma série de circunstâncias, muitos não fizeram nada, que também voltam para suas famílias. É excelente também ver que centenas de milhares de palestinos podem sobreviver nesse momento sem medo de morrerem em bombardeios de Israel.
que recebem alguma ajuda humanitária, não dá para dizer que estão voltando para casa, porque a casa não existe mais, a maior parte da casa virou escombro, eles vão morar ali em escombros nesse momento. Então esse é o cenário, é melhor do que uma semana atrás. Uma semana atrás, os palestinos morriam nos bombardeios israelenses e os 20 reféns continuavam nas mãos do Hamas. Essa é a excelente notícia e uma notícia para celebrar. Agora, não podemos ser ingênuos. Para o futuro entra enorme ceticismo e já começou o ceticismo, porque Hamas devolveu todos os corpos, talvez nem tenha conseguido encontrar todos os corpos. O governo Netanyahu já pode usar isso como desculpa, os confrontos dentro da faixa de Gaza. E assim, quando a gente ouve a palavra paz, é o Trump querendo celebrar, vender uma imagem do que ele não é. Porque até 2 semanas atrás ele defendia a limpeza étnica dos palestinos, que é um crime contra. Isso é o tal do negócio do Trump Derangement Syndrome. Um acordo histórico acabou com a guerra de 2 anos, que pelo terrorismo do Hamas vitimou dezenas de milhares de pessoas, mas não tá bom. O cara é elogiado pela revista Time, pelo Bill Clinton, pela Hillary Clinton, pelo próprio Joe Biden. Mas como é o Trump, a Globo News não consegue reconhecer o tamanho do que foi alcançado. Imaginem se fosse um acordo de paz feito pelo Obama. O Obama tinha ganhado 35 prêmio Nobel. Aliás, parabéns para Maria Corina Machado. Aí você liga esse assunto com o que nós vemos, nós estávamos falando antes, né, sobre a velha mídia, como ela tem coberto as negociações entre Brasil e Estados Unidos, e a pergunta que fica é uma só. Como é que você vai confiar no que a Globo reporta sobre o governo Trump ou sobre o governo Lula? Você tem que querer muito ser enganado. E aí se decide em qual lado que você vai querer acreditar. No que mostra com fatos que o Trump é um dos melhores negociadores do mundo, ou no que fala que o Trump negociou a paz entre Israel e Hamas, vai ser convencido por gente como Mauro Vieira, Haddad, Lula, etc. Eu acho que nunca uma escolha foi tão fácil. A notícia que corre pelos bastidores de Brasília é de tirar o sono do Planalto. Segundo fontes, o governo norte-americano estaria de olho nas conexões perigosas entre Lula e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, e uma possível ação judicial internacional pode estar a caminho. O motivo? Conluio político e lavagem de influência, segundo analistas independentes. Lula teria reagido com fúria e desespero ao saber que pode ser citado em investigações fora do Brasil. O clima é de guerra total dentro do governo, e até Alexandre de Moraes estaria em choque, sem saber como blindar o aliado em meio à tempestade diplomática que se aproxima. O povo quer respostas. O Brasil não pode ser refém de alianças sombrias, nem cúmplice de regimes autoritários. Se essa bomba estourar, será o divisor de águas da década. Espalhe essa notícia, comente, compartilhe e mantenha a chama da verdade acesa. Juntos, somos a resistência contra o sistema que tenta nos calar.